Você ouve Mirante News FM. No ar com Tiago Fernandes, o amigo da saúde. Informação, boas histórias e saúde do jeito que você entende. Mirante News FM. Wallace Brito. 2 horas e 33 minutos e agora aqui no Abrindo Verbo estaremos com o quadro Tiago Fernandes, o amigo da saúde. Quadro que inicia nesta terça-feira aqui no programa e nós vamos tratar a respeito da campanha Setembro Verde, em que o Maranhão reforça a conscientização sobre a doação de órgãos. Para falar sobre essa campanha e da importância também da doação de órgãos, estamos recebendo aqui o advogado Tiago Fernandes e também o doutor Iago Souza, que é coordenador da Central Estadual de Transplantes. Primeiramente, quero agradecer a presença de vocês aqui na Mirante News e cumprimentá-los. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mirante News, no programa Abrindo Verbo. Cumprimentar aqui o Wallace Brito, apresentador. Cumprimentar o doutor Iago também e a todos que nos escutam nessa tarde do dia 9 de setembro, para a gente conversar sobre o Setembro Verde, tema importante que nos últimos anos, nos 3 anos do Maranhão, a gente tem se dedicado à conscientização e também a investidura em ações de doações de órgãos para que a gente possa continuar salvando vidas em nosso estado. Com certeza, esse é o objetivo. Cumprimentar o doutor Iago Souza. Boa tarde, Iago. Doutor Iago. Boa tarde, Wallace. Boa tarde a todos os ouvintes aqui do programa. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Saúdo também o secretário Tiago, né, e a todos que fazem parte da equipe. Bom, doação de órgãos, um assunto que está em voga em todo o país e o Maranhão não fica para trás, né? Inclusive, vem ganhando destaque a nível nacional a respeito desse assunto. É ainda uma pauta que muita gente que, de repente, não sabe ainda da importância, ainda precisa ficar um pouco mais alerta sobre o quanto que isso salva vidas em todo o Maranhão. Começa com você, Tiago. Wallace, o Setembro Verde é exatamente um mês de conscientização. Quando a gente fala em conscientizar, a gente fala em querer educar, né? Educar, transmitir mensagens sobre o tema com relação à doação de órgãos. E a gente precisa trabalhar bastante esse processo educativo dentro da nossa sociedade, dentro de vários segmentos, dentro de casa, dentro das escolas, né? Porque às vezes a doação de órgãos, e o doutor Iago também vai poder mencionar isso ao longo do nosso quadro, salvam vidas, né? E tem pessoas que estão na cadeira de hemodiálise que precisam de um transplante de rim, tem pessoas que precisam e necessitam de um transplante de fígado, tem pessoas que necessitam de transplante de outros órgãos, como de coração, que a gente realizou o primeiro transplante esse ano no estado do Maranhão. Então, o mês da conscientização, o Setembro Verde, é o mês da gente conversar dentro de casa, respeitando a parte religiosa de cada segmento familiar, mas conversando sobretudo sobre um ato de amor, sobre um ato de doação de órgãos que pode permitir com que outra vida continue. Então, a conscientização ela passa por esse processo educativo, ela passa por essa conversa em todos os segmentos da sociedade e, sobretudo, além da religião, da espiritualidade, conversar que às vezes é um tema que muitas vezes a gente não aborda, porque a gente tem os nossos receios, que é falar dessa passagem, falar do falecimento, mas também a gente está falando de um ato de amor, que é essa doação. Sim. Que a gente precisa estar tratando dentro de casa, porque muitas pessoas que aqui continuam necessitam de um órgão para continuar trabalhando, para estar continuando cuidando da sua família. Então, o Setembro Verde fala sobre essa doação de órgãos, fala sobre esse momento de conversarmos em vários segmentos da sociedade, para que a gente transforme esse ato de amor em ações concretas dentro da doação e dos transplantes realizados na rede estadual de saúde. Com certeza. E, doutor Iago, conte pra gente como é que funciona a Central Estadual de Transplantes. Como é que as pessoas têm acesso justamente a órgãos e como podem requerer justamente um transplante através da central? Então, a Central Estadual de Transplantes, ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Sob a regência da Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado, né? E ela representa a nível estadual o Sistema Nacional de Transplantes, que é um braço do Ministério da Saúde. Então, a Central de Transplantes ela atua gerenciando, né, todas as notificações de suspeita de morte cefálica e de óbitos do Estado, todas as suspeitas, né, de transplante, todas as indicações, né, e necessidade de transplante do Estado que são feitas, e monitora também os desfechos relacionados aos atos de transplante, tanto de órgãos
quanto de tecidos. O objetivo é dar segurança, né, jurídica e técnica aos processos de doação, transplante e diagnóstico de morte cefálica, assegurando a distribuição equitativa, né? Quando algum paciente, porventura, precisa de um transplante, seja ele de tecido, como córnea, ou rim, ou fígado, ele é avaliado por um especialista, né, uma das equipes de especialistas, aqui no SUS, por exemplo, o Hospital Carlos Macieira, o Hospital Universitário Presidente Dutra, e esse especialista em transplante faz a indicação. Uma vez que ele indica o transplante, esse paciente vai para a fila de espera, que é uma fila nacional, integrada, então não tem possibilidade de chegar alguém e eventualmente mexer. Então é uma lista integrada, auditada pelo Ministério da Saúde e pelas centrais, e uma vez que é disponibilizado um órgão que é compatível com aquela pessoa, né, com aquele paciente, ele é acionado e se dirige ao hospital transplantador para que seja efetivado o transplante. Quando existe um paciente com justamente a suspeita de morte cefálica, como é que é o contato, principalmente com a família, né, para ver se a pessoa de repente pode fazer a doação de órgãos? Então, a doação de órgãos no Brasil ela é autorizada única e exclusivamente pela família. Né? Então, por mais que você em vida deixe algum testamento ou algum outro tipo de depoimento, vale a opinião da família. Em primeiro lugar, a opinião do cônjuge, né, ou de união estável. Em segundo lugar, dos parentes de primeiro e segundo grau. Então, por isso a importância, como o secretário falou, de sensibilizar as famílias e todos para que falem sobre isso em casa. Né? É a única forma de que a gente deixe expressa a nossa vontade e aumente a chance de, nesse momento difícil, favorecer esse ato de amor e solidariedade. Com certeza. E vamos falar sobre também números a respeito de doação de órgãos, transplantes de órgãos aqui no estado do Maranhão. Como é que dá para a gente classificar o nosso estado e quais foram as evoluções que tivemos nos últimos anos? Começa com você, Thiago. Deixar para o Dr. Iago daqui a pouco falar sobre doadores por milhão de habitantes, que foi algo que o Maranhão avançou bastante nos últimos anos. Eu me lembro, foi há 2 anos atrás, numa apresentação com todos os estados da Federação Brasileira sobre o ranking de doação de órgãos. Né? A Carmen Zanotto, na época, deputada federal, era secretária de Estado da Saúde do estado de Santa Catarina, hoje é prefeita de uma cidade naquele estado, fez uma apresentação sobre o que o estado de Santa Catarina adotou no seu território para fazer com que hoje fosse uma referência, né, na doação de órgãos e também na realização de transplantes. E eu vi o Maranhão lá na última colocação, né, e aquilo ali me inquietou bastante. E quando eu retornei, eu conversei com os médicos, com a equipe, como um todo, para a gente tentar criar uma estratégia. E aí o Dr. Iago entra, né, como coordenador da Central Estadual, no sentido da gente descentralizar dentro dos nossos hospitais esse contato que ainda há pouco ele mencionou com relação à família. Para que a gente pudesse ter um número efetivo de doadores. Você tendo um número de doadores efetivos, você aumenta, né, a possibilidade daquela pessoa sair da fila de transplante. E ao mesmo tempo, paralelo a isso, a gente foi tentando credenciar as nossas unidades estaduais para poder realizar esses transplantes. E a gente optou pelo Hospital Carlos Macieira por ser um hospital de altíssima complexidade. Sim. Antigamente, só quem fazia esses procedimentos dentro do estado do Maranhão é o Hospital Universitário Presidente Dutra, o HUFMA, como popularmente todo mundo, a maioria das pessoas conhece. Né? E a gente começou a habilitação desse serviço, a construção desse procedimento, fazendo as captações no Carlos Macieira e em seguida auxiliando o HUFMA, e o HUFMA também grande parceiro, e é preciso destacar todos os profissionais que ali estão também realizando transplantes. E a gente conseguiu fazer a habilitação do Hospital Carlos Macieira, e esse ano de 2025 a gente teve uma felicidade, eu não imaginava, 2 anos, a gente já está realizando o primeiro transplante. E eu não digo só não do primeiro transplante. Veio o primeiro transplante, veio o segundo, veio o terceiro. E a gente vem ser coroado nessa parceria, o Hospital Carlos Macieira e o Hospital Universitário Presidente Dutra, com o primeiro transplante de coração realizado no estado do Maranhão. Nossa. Então, a gente conseguiu aumentar, né, o número de doadores efetivos conversando. O Iago daqui a pouco vai mencionar, ele estava na Expoema, mas ele não estava na Expoema curtindo a festa, não. Ele estava fazendo panfletagem,
tem ido nas corridas também, né? As corridas geralmente que são promovidas aqui em São Luís, nos espaços, a gente tem feito esse trabalho de conscientização, trabalho de formiguinha. Sim. E tem surtido efeito, né? A gente tem tantas histórias para contar do doador de fígado, da primeira doadora de rim, que foi entre os irmãos, que é lá do município de Rosário. Então, assim, a doação, por mais como eu disse ainda há pouco, é um tema sensível porque a gente está falando da morte de alguém, de um membro da família. Mas a gente está falando, sobretudo, da continuidade da história de uma outra pessoa que aqui continua. E uma campanha como essa, Setembro Verde, doutor Iago, é justamente para, como o senhor até mesmo ainda há pouco falou, trazer essa conscientização. E uma outra informação que a gente traz também, né? No dia 28/7, teve um acontecimento histórico que foi que em menos de 24 horas, 2 transplantes de fígado e 2 de rins foram realizados lá no Hospital Carlos Macieira. Quer dizer que esse trabalho que vem sendo feito vem dando esses resultados, doutor? Com certeza, né? Então a gente sempre destaca a parceria com o Hospital Universitário, né? Mas ressalta também o impacto que o Hospital Carlos Macieira tem para a saúde do Maranhão como um todo, né? E agora também abraçando o sistema estadual de transplantes com a política de transplante do hospital. É uma equipe extremamente preparada, especializada, né? Muito comprometida. E isso foi o de 24 horas. Em 48 horas ao todo, foram 6 transplantes. Nossa. Foram 3 de rim, 3 de fígado realizados ali praticamente no mesmo final de semana. E todos os pacientes tiveram um bom desfecho, né? Mostrando a competência da OPO, da UTI dedicada de transplante e do hospital como um todo, das equipes transplantadoras. Quando a gente fala de número, né? É muito reflexo desse trabalho de formiguinha que o secretário Tiago passou. Então, a gente está nas igrejas, nas escolas, nos shoppings, nas universidades, na Expoema. Então, onde a gente tem oportunidade, abertura para entrar, a gente está lá sensibilizando e divulgando. E foi uma missão muito bonita e muito difícil dada pelo secretário, né? Então, quando nós assumimos, nós éramos o último, 27º no número de doadores efetivos, né? O último no número de transplantes de córnea realizados, né? E isso incomodou bastante. Então, nós criamos o Plano de Aceleração de Transplantes do Maranhão, trazendo o que a gente tinha melhor de gestão de grandes, né, corporações e no mundo, né, sobre isso, com total apoio do governador Brandão, com total apoio do secretário Tiago, secretária Cátia e todos da SES, o que permitiu que a gente evoluísse. Para que a gente tenha ideia em números de onde a gente vem caminhando, em 2022... né? Antes do plano, nós realizamos 27 transplantes ao todo de órgãos, né? 132 transplantes de córnea, e nós tivemos 12 doadores. Era praticamente um doador de múltiplos órgãos por mês. Já em 2024, agora, nós já saltamos para 463 transplantes de córnea, né? 75 transplantes de órgão, e nós saímos de 12 para 56 doadores. Um aumento muito expressivo de mais de 200%. Quando a gente traz para 2025 e o ano ainda não acabou, nós já batemos as metas de tudo que foi realizado no semestre do ano passado. Nós já estamos com 56 doadores de múltiplos órgãos, já batemos tudo que foi feito do ano passado, 343 transplantes de córnea e por aí vai. Então a gente acredita que esse ano a gente deva consecutivamente bater mais um recorde. E isso se traduz em ranking, em benchmarking. Então, de 27º, passamos para 17º, 15º, 13º e agora nós somos o 11º do país em número absoluto de doadores efetivos e também em número absoluto de transplantes de córnea realizados. Um trabalho que vem dando certo nessas ações de conscientização, e é importante também não ficar resguardado apenas a um mês, né? A campanha do Setembro Verde, durante todo o ano, é preciso ser feito esse trabalho de conscientização. Bom, estamos na 11ª colocação nacional e falando sobre perspectivas futuras, né? O que a gente pode esperar ainda por um resto de 2025 e para anos seguintes a respeito desse tema de doação de órgãos. Devemos ter, de repente, números até mais expressivos diante de todo um trabalho que vem sendo feito? Sim, a gente tem essa perspectiva, na verdade essa perspectiva é real, né? A gente agora entra num trabalho de
de consolidação do que está sendo feito no Hospital Carlos Macieira e no HUFMA. A gente já tem a perspectiva de ter isso na região tocantina. Na verdade, a gente já tem até um ponto com relação a transplante de córnea, né? E agora a gente, com a inauguração do novo hospital, que acontece ao final do ano, a gente pode ter mais uma unidade referenciada para transplantes, mas a gente vai precisar passar por todo aquele processo de habilitação. O Ministério da Saúde vai ter que fazer toda a fiscalização e aí a gente consegue ter mais uma unidade. Mas é engraçado, há pouco o Iago falando sobre toda essa construção, Wallace, eu me lembrei, agora a gente pode mencionar, quando me ligaram um dia da semana para dizer, nós vamos realizar o primeiro transplante de fígado. Aí eu fiquei naquela expectativa, 2 horas depois me ligaram, não vai acontecer. Porque é bom o pessoal saber, da captação do fígado que vai ser doado, logo na primeira etapa, captou o fígado, tem que ver se a aparência é boa. E logo na mesma hora os médicos identificaram, não vai ser hoje. E naquele dia toda a equipe fica naquela expectativa e todo mundo ficou com aquele sentimento, poxa, não foi hoje, né? Mas com o sentimento, a gente está chegando perto, vai conseguir. E aí veio isso ainda pouco que tu mencionaste, perguntaste para o doutor Iago, que a gente conseguiu realizar, acho que foram 3 transplantes. 3 de fígado e 3 de rim, né? Então, o de fígado, aquele recuo por não ser ainda compatível e não ter uma aparência adequada para o transplante. Logo em seguida, acho que 10 dias depois, a gente teve essa notícia maravilhosa e, sobretudo, com equipes capacitadíssimas, né, e preparadas para realizar quaisquer transplantes na rede. Com certeza. Uma perspectiva que deve continuar com números mais expressivos também, como o próprio advogado Tiago falou, doutor Iago. Com certeza. Na verdade, é uma perspectiva que já se concretizou. Nós já ultrapassamos os recordes, né, tanto em relação ao número de transplantes de córneas, quanto de doadores efetivos, quanto de transplantes de órgão em relação ao ano passado. Então, nós temos aí ainda alguns meses pela frente, onde a gente deve conseguir ter uma margem muito maior do que a gente fez. Então, consecutivamente, desde o plano de 2022, nós estamos consecutivamente batendo recorde após recorde, ano após ano, então a perspectiva é muito boa. E a nossa perspectiva em relação à ampliação da rede, né? Nós passamos 22 anos com apenas uma equipe de captação de córneas. Tá? Em 2 anos nós ampliamos para 5, com a perspectiva de abrir a 6ª no próximo ano. A Imperatriz agora tem um núcleo próprio, né? Uma organização de procura de órgãos própria para captar córneas, já tem um centro transplantador de córneas e com certeza tem muito potencial de crescimento. Em relação ao maior mérito do próximo ano, a nossa expectativa é que a gente possa zerar a fila de córneas no Maranhão. Então, pelo que nós estamos acompanhando, nós tínhamos mais de 1.200 pessoas esperando na fila em 2022. Nós agora estamos com 322. Então, muito provavelmente no próximo ano a gente deve zerar a fila de córnea e não ter mais nenhum maranhense cego esperando pelo transplante na rede estadual. E isso é o principal, né? É levar essa saúde, né, para quem mais precisa, para quem fica na fila e, é claro, pode ter a sua saúde restaurada. São 2 horas e 51 minutos. Recebemos hoje o advogado Tiago Fernandes e o doutor Iago Souza, que é coordenador da Central Estadual de Transplantes, para falar sobre essa campanha Setembro Verde, que é muito bacana e um trabalho de conscientização que dura o ano inteiro. Tiago, queria te agradecer a sua presença aqui na Mirante News e, é claro, esperar, né, que esse trabalho possa continuar sendo desenvolvido para que a gente colha esses frutos cada vez mais. Eu que agradeço a toda a equipe da Rádio Mirante News, do programa Abrindo o Verbo, aos ouvintes, e deixar aquele recado. Se você ouviu hoje sobre o Setembro Verde, ouviu sobre doação de órgãos, é importante a gente conversar em todos os segmentos, em todos os vetores da sociedade, dentro de casa, nas escolas, nas igrejas, como o doutor Iago disse, e temas mais importantes a gente vem aqui para debater e compartilhar com a sociedade, porque fazer um debate efetivo ser transparente com todos. Muito obrigado, Tiago. Doutor Iago, também agradecer a sua presença e também, é claro, aproveitar para o senhor também dizer para os ouvintes de que forma podem consultar a Central de Transplantes, se tiver um interesse em fazer alguma doação de órgãos. Perfeito, agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, de sensibilizar as pessoas. A Central de Transplantes funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, aqui no novo prédio da regulação estadual, aqui ao lado, né, ali do Retorno do São Francisco. A gente está à disposição para auxiliar a quem precisar. E reforçamos a mensagem: doar
órgãos e tecidos para transplante, é doar vida. Então é muito importante que a gente fale sobre isso em todos os ambientes, né? Como o secretário falou, em casa, nas escolas, na igreja, no trabalho. Só assim a gente vai conseguir continuar mudando essa realidade e salvar a vida de quem mais precisa. Com certeza. São 2 horas e 52 minutos. Esse foi o quadro O Amigo da Saúde. 2h52.